Em 1991, o Metallica lançou o álbum Preto. Nesse disco, a banda estava tocando menos rápido, menos agressivo, e a produção estava mais elaborada e limpa. Resultado, vendeu igual água no deserto e transformou o Metallica numa das maiores bandas do mundo até hoje. Mas e os fãs antigos, com saudade do estilo mais barulhento e agressivo? Para sorte deles, na mesma época surgiu o Pantera, pegando pesado como o Metallica de antigamente. Quem curtia mais porrada agora tinha essa opção também. É isso que a situação do Bolsonaro e Marçal me lembra. Bolsonaro, com sua autenticidade, se tornou o maior líder político do Brasil, mas perdeu um pouco do estilo porrada dele. Talvez o Pablo Marçal seja o Pantera do Bolsonaro Metallica, um político com um discurso mais agressivo para agradar os fãs de antigamente. E foi isso que ele mostrou na sabatina de hoje. Nessa terça-feira, a Revista Oeste fez uma sabatina com o candidato a prefeito de São Paulo e pesadelo do Boulos, Pablo Marçal. Foi uma oportunidade rara de ver o cara respondendo a perguntas de jornalistas e não ataques de jornalulistas. Deu para se ver mais claramente as ideias e propostas dele. Mas nem por isso a entrevista deixou de ser divertida. Marçal meteu o pau em seus adversários e na esquerda de um jeito hilário. Já começou com ele falando o que Datena e Boulos são. Aqui, bom tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Datena e Boulos, arregões, sempre correndo da verdade, sempre correndo de um bom jornalismo. É uma pena não tê-los aqui para vocês só responderem a verdade, né? Não tem como ser combinado aqui. Nos lugares combinados vocês vão com tranquilidade, né? Já arregaram 2 vezes e vão arregar mais vezes, quantas vezes forem necessárias, se um veículo como esse aqui, que é imparcial, convidarem vocês. Parabéns aí por serem arregões. Mano, o melhor é que ninguém mais chama o invasor de Boulos. Agora é Boulos. O gigolô de sem teto vai se arrepender pelo resto da vida de ter feito o hino em linguagem neutra. Vai ser zoado pelo resto da vida, merecidamente. Em seguida, o Marçal zoou o Nunes também, deu uma humilhada. Não tem como. Eles já fizeram um visagismo no Nunes para ver se ele parece um cara da hora. Ele tá falando grosso agora. Ele ontem na Roda Viva foi espetacular com 9 mil pessoas na Roda Viva. Quando eu fui lá, acho que tinha 500 mil pessoas de pico. E ele com 9 mil pessoas rodando e conclamando os jornalistas. Eu vou até mostrar o jeito que foi. Vocês têm que me ajudar. O Marçal não vai sentar na cadeira de prefeito. Parecia um Minion ali. Ô, Banana. Chegou o fim do seu governo. Você não tem nenhuma chance. Já acabou. Para de passar vergonha. Tá tocando 7 mil obras agora, por que não fez antes? Tá fazendo pra caramba pra cidade, né? Sem licitação, sem pedir desconto. Você acha que alguém é bobo? Eu vou te pôr na cadeia, porque eu vou fazer uma auditoria na prefeitura e ano que vem você vai pra cadeia. Tá bom, Banana? E no próximo debate no SBT, eu vou soltar uma no seu peito que você não vai conseguir mais nem olhar na minha cara. Seu desonesto. Você vai ver como é que é tomar dinheiro das creches das crianças. Me espera. Se ano que vem você não tiver na cadeia, você muda meu nome. Eita, esse é o problema de mexer com quem tem o super trunfo na mão. Pablo Marçal também se posicionou a favor do impeachment do Xandão. Ele aproveitou para se explicar sobre o episódio da aparição de última hora na manifestação pelo impeachment. Tinha entre uma das pautas o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dá para concluir, é correto dizer que, já que o senhor compareceu a esse ato, o senhor é favorável ao impedimento do ministro ou não? O 7 de setembro é o dia da independência. E aconteceu de forma vergonhosa, lá em Brasília. O Lula não tinha ninguém na rua, né? Pagou não, né? Deve forçar alguns servidores para participar ali naquela avenida e ficar gritando. Foi horrível o que você fez ali. Lula, você sabe que você não tem um povo. Ao contrário do Lula, o Bolsonaro estava com o povo. Eu deixei bem claro, né, que seria uma surpresa, porque eu estava em El Salvador. Não daria para chegar no horário, eu me esforcei ao máximo, porque a noite inteira voando. E aí eu cheguei às 15 horas, saí correndo dentro do aeroporto de Guarulhos, peguei um helicóptero, pousei na Paulista, fui correndo 5 quadras, infelizmente cheguei com o Bolsonaro falando obrigado.
Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunistas, de ladrão, de ideologia de gênero, de abortistas, de gente erotizando criança na escola, de abusos do poder judiciário. Nós temos mais de 15 mil juízes nesse país e a gente tem uma parcela assustadora de juízes que estão comprometidos com causas e militâncias. A Corte Suprema está politizada e agora o candidato à Prefeitura de São Paulo não vai emitir opinião. Quem vai emitir opinião é o jurista Pablo Marçal. A Corte do Supremo Tribunal Federal precisa colocar um pé no freio e parar com essa politização que foi construída nesses últimos anos. Então, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Eu sou um jurista e a minha posição é muito simples. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser apurado e investigado. E acabou. Agora, quem tem a competência para julgar isso é o Senado Federal, que eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem. Agora, ele tem que ser homem para tocar isso. Eu duvido que ele, com tanto comprometimento que ele tem pessoal na vida dele, que eu acho que ele depende muito do favor do judiciário, eu duvido que ele vai fazer isso. Então é simples, eu fui lá para prestigiar sim, nós somos um só povo, eu tô com vocês, eu fiquei assustado ali na Paulista, do tanto de gente que tava usando o boné do M, eu nem ganhei, já tô gerando renda pro povo, tanto de gente que vendeu ali boné, quero dar os parabéns para você que é empreendedor, tá de parabéns. Infelizmente, não deixaram eu subir no caminhão, não cobrei, tá? Não cobrei de ninguém o fato de não ter subido. Só que na hora que eu sou impedido de subir, a única coisa que eu precisava fazer é, ou eu podia ir embora, ou eu podia ir para os braços do povo. E aí eu fiquei mais assustado do que qualquer carreata que eu já fui. Eu subi no guarda-rei e não acreditei vendo aquele tanto de gente fazer. Eu só acho uma coisa, se ele planejava ir, deveria ter dito desde o começo. Isso ajudaria a levar mais gente para a manifestação. Aparecer de última hora é complicado. Até porque o esquema de segurança com presidentes e ex-presidentes é bem rígido. Nunca que os seguranças iriam deixar alguém não previamente combinado se aproximar do Biruliro num evento. De todo jeito, eu entendi que no assunto Xandão o Pablo estava sendo prudente. Até porque preso e com seus bens congelados na miséria, ele não ganharia eleição e nem faria nada. Dava para ver que ele não queria o STF atrapalhando sua vida e poder trabalhar assim. Ele aproveitou para pedir desculpas ao Malafaia pelo que rolou. O Malafaia que não gostou, eu te peço perdão. Se eu falasse que iria e não conseguisse chegar a tempo, eu seria um arregão. Eu fui. Infelizmente, como alguém estava vindo lá da América Central, chegou no obrigado do Bolsonaro. Eu lamento, queria ter chegado antes. Subiria no caminhão como combinado, não falaria, porque nenhum outro candidato poderia falar, não ia nem acenar pro povo. Mas eu entendo, te peço perdão, Silas, porque você organizou, tem colocado a sua cara para bater, você sabe o respeito que eu tenho por você, mas aqui em São Paulo já está resolvido, ajuda o Ramagem do Rio de Janeiro pra gente não perder a eleição aí com o Ramagem, hein, que senão vai dar primeiro turno pro Paz. Ainda sobre o impeachment do Xandão, Marçal deu sua visão de como pode acontecer. Se é isso que você está querendo fazer, a gente tem que ir lá pro parlamento hoje, agora. Hoje é que dia? Não está agindo. É terça-feira? Hoje é terça? Terça-feira. Então é lá, ó, o expediente dos deputados tem que marcar e pôr pressão lá. Sim. É só isso. Está na mão deles. Quem tem competência para fazer isso não é um jornalista, não é um candidato a prefeito. Você não entendeu isso até agora. É o parlamento. O parlamento está tão fraco que está precisando de um jornalista cobrar um candidato à prefeitura para resolver um problema. Candidato. O parlamento está fraco. O parlamento precisa de força. Para quê? Convoque as pessoas na porta do parlamento. São 513 deputados. E aqui vai um recado. Parlamentares, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal só tem medo do povo. Ninguém afina para nada, nem para cadeia, nem para nenhum tipo de ameaça, mas o povo. Se vocês realmente querem fazer isso, tem que ir para a porta do parlamento e pôr pressão naqueles 513 deputados, que o parlamento já baixou a cervical faz muito tempo. Sim. É aí que está a verdade. Acho que está respondido, né? O ato na Paulista traz um impacto muito grande, mas não resolve o problema. O Pablo está certo nisso, as pessoas têm que pôr pressão lá em Brasília nos parlamentares, porque é lá que o problema pode ser resolvido. O complicado é que o povo ficou com medo de se manifestar em Brasília após o 8 de janeiro. Marçal falou também sobre sua passagem por El Salvador para encontrar a equipe do Bukele e
e ver como o problema de segurança pública foi resolvido naquele país. No final de semana, falou agora em El Salvador. Queria ouvi-lo sobre isso. Como foi essa agenda? O senhor não esteve com o presidente, né? O senhor confirma essa informação Sim. que foi veiculada, não foi com o presidente, mas viu alguma política, especialmente de segurança pública, que Tive virou a com o grande ministro vitrine do país? de Justiça. Isso. O E é o que Gustavo. eu ia perguntar, se viu lá alguma política que acha viável de ser importada, implementada no âmbito da Prefeitura de São Paulo, em especial sobre segurança pública. A questão ali é de mudança de legislação, isso é caráter federal, né? Da Câmara dos Deputados. Eu fiquei assustado, porque tem como resolver. 695 dias sem homicídio num país inteiro. Você não sonha com isso, não? Eu sonho. Isso aí vai ter que fechar todo mundo um cerco contra a criminalidade. E aqui vai um recado. Essa é a última geração do crime no Brasil, porque eu vi com os meus olhos que isso funciona. Por que é a última geração do crime? O crime é organizado porque o Estado é uma bagunça. E eu te provo, porque a gente paga 43% de imposto. E esses caras ainda estão devendo 7 trilhões aproximadamente. Significa que eu e você estão devendo mais de 40 mil cada um. Esse bando de vagabundo que toca esse país, mais de 70 mil políticos, só um pouquinho, 70 mil. Esses caras, eles não sabem fazer gestão, eles não sabem fazer economia. O Lula fez um rombo. Mas também teve momento de corte e descontração. Sobrou até para o padre comunista e outras coisinhas, Júlio Lancelotti, que ganhou o apelido. Destinado para nada. Isso tem que ser apurado e colocar a gente na cadeia. Não faz sentido. O padre lança leite, ele sabe que ele fica usando aquilo ali para politicagem. Padre Júlio lança leite. Não, mano, ele não meteu essa numa live com 400 mil espectadores. Eu confesso que a habilidade de dizer isso em uma entrevista séria, sem dar risada, é impressionante. Para quem não sabe, o comunista Padre Lancelotti ganhou esse apelido de lança-leite no Twitter, após explodir um escândalo envolvendo alguns menores da FEBEM em um vídeo vazado. Sobre seus adversários, Pablo Marçal diz que pelo nível dos candidatos é até vergonhoso dizer que ele está disputando com alguém. Considero mais preparado da cidade, mas entre os que estão na disputa, é até vergonhoso falar que eu estou disputando com alguém, né? Eu sei que tem gente mais capacitada que eu nessa cidade, que entende mais da cidade que eu, mas não tem a coragem, não aguenta o tranco, não tem inteligência emocional para aguentar esse tanto de bandido, não tem coragem de falar a verdade, sempre com o rabo preso, desculpa a expressão, com alguém. Isso não foi um sonho. Tem gente que pergunta para mim, mas você não precisava mexer com isso. É triste uma pessoa que quer ser prefeito precisando de algo. Eu realmente não preciso. Eu sinto que é tempo de eu servir o nosso povo e eu não quero que esse negócio de PT continue, eu não quero que o Lula faça handover para Bolis, nem para Tachad. Então, eu achei muito triste o que o Valdemar Costa Neto fez com o PL, que é um acordo aqui de tirar o Salles. E eu vi, como que a gente vai deixar a Prefeitura de São Paulo na mão de dois esquerdistas? Tava tudo certo. Eu entrei, embaralhei o jogo e agora tá todo mundo assustado, né? Eu que não tenho nenhum padrinho político, não tenho fundo eleitoral, não tenho tempo de TV, não tenho rádio, não tenho palanque, não tem nada. Só tenho um celular poderoso, que é a nova imprensa para mim. Respeito 100% da imprensa, não respeito militante. Todos os militantes eu vou bater de frente. Meu respeito absoluto à imprensa do Brasil. Mas a gente está contaminado em todas as esferas. Então, eu estava no meu conforto e agora eu resolvi entrar para essa guerra porque o Lula está para morrer já, com 80 anos de idade. Não faz sentido, né? O brasileiro vive a média de 74, você já sabe que ele tá indo muito bem aí, passando do tempo. Então, eu não quero ver isso acontecendo. Eu não quero que uma serpente seja levantada aqui para governar esse país. Não tem chance, né? Quando eu entrei na disputa, o Bolis tinha 37 pontos. Hoje ele está abaixo de 20, pra você ter uma noção. Então, assim, os planos que eles fizeram aqui já deram errado. Agora, uma pena, porque o eleitor do Brasil precisa saber que eu consegui nacionalizar essa eleição e agora eu estou internacionalizando ela. E vou em outros países também para falar sobre São Paulo, que São Paulo vai se tornar a capital do mundo até 2050 e depois eu explico como. Não faz sentido a gente não abrir os olhos e entender que o Nunes tem um secretariado completamente esquerdista e ninguém fala nada. A Marta Suplicy era secretária dele até janeiro, saiu, agora é vice do Bolis. Ou seja, essas articulações, como eu percebi, e vi que o Salles foi sacado dessa corrida, eu não vi nenhum representante do conservadorismo. Sim. Eu vi uma pesquisa que aqui em São Paulo, 63% das pessoas se consideram conservadoras.
Mas como se a gente se considera conservador deixando dois grupos esquerdistas, um mais ao centro, o outro extrema esquerda, e quando você olha os 5 principais competidores, só tem eu, de direita, alguém que é conservador, que defende de fato a família, que não tem essa maluquice, essas loucuras de ideologia de gênero. Esse tanto de coisa que a gente vai lutar aqui não faz sentido. Então, como eu não vi ninguém representando a gente, eu falei, eu vou ter que cair nessa aí, vou levar uma espetada muito forte, vai prejudicar as minhas empresas, vai acabar com a minha reputação, vai fazer o quê? Alguém tem que resolver o problema. Dos que tem chance, ele é o melhor, visto que a Marina não tem chance, e ela é a melhor na minha opinião. No final, o Marçal falou sobre a situação da direita hoje e o seu relacionamento com o Bolsonaro. Só que o eleitor de direita, ele não se sente como o eleitor de esquerda que não pensa. O eleitor de esquerda, ele é ideológico. O eleitor de direita é por princípio. O que é isso? Ideologia é um telhado, princípio é um fundamento. E o eleitor de direita, ele é focado na liberdade, e a liberdade não tem dono. E o meu respeito absoluto ao presidente Bolsonaro, o qual eu falo direto com ele. Ele troca muita mensagem pelo WhatsApp, ele sabe o respeito que eu tenho por ele. Eu nunca vou fazer o que Joyce, Dória, Frota, essa turma maluca que traiu o Bolsonaro. Primeiro, eu não devo nada ao Bolsonaro. Ele não me fez absolutamente nada que eu tivesse que prestar conta para ele, pra você entender. Sendo bem ponderado em relação ao Bolsonaro, ele é o primeiro líder de direita que a gente tem. Só que a direita, ela não quer ser taxada de propriedade de alguém. E eu não quero assumir essa propriedade, eu acredito que tem que levantar 1000 Bolsonaros. Isso a esquerda pira ouvindo um negócio desse. A gente não pode depender de um homem, o único homem que a gente tem que depender é alguém que já morreu e ressuscitou e nos salvou, que é Cristo. Qualquer outro tem que ser nossos articuladores, suporte, tem que ser um escudo, tem que ser espada numa guerra. Então, assim, seria muito bom se o Bolsonaro fizesse? Seria. Mas como ele não está fazendo, e eu estou liderando a pesquisa sem TV, sem padrinho, sem coligação, sem dinheiro público, sem rádio, e com todos contra mim, isso está mostrando uma fúria da sociedade. Então vai acontecer uma vingança do povo. A vingança do povo vai ser no dia 6 de outubro. Escreve todo mundo aí na transmissão com 72 mil pessoas. A vingança é no dia 6. O povo vai vingar. Por que vai vingar? Porque se quiser continuar do jeito que está, vota no Bananinha, que não consegue mostrar perfil. Eu que entendo de gente, ele não tem perfil para prefeito. E eu vou te falar, se eu não tivesse essa disputa agora, o Boulos ia esmagar o Bananinha, com a máquina federal, esmagar o Banana. Como eu vi que isso poderia acontecer, eu tive que parar o que eu estava fazendo para entrar nessa eleição de última hora. Não iria entrar nessa eleição. Então, terminando a resposta. O fato do presidente estar apoiando politicamente e não de coração, todo mundo sabe fazer essa leitura. E o meu extremo respeito ao Bolsonaro, defendi ele em todas as oportunidades, vou continuar defendendo até o último dia dele na vida política. E ele, mesmo me atacando, eu sei que às vezes o período eleitoral isso pode acontecer, quando acabar o período eleitoral, a gente volta ao normal todo mundo. Mesmo o Tarcísio tentando levantar um defunto, que é o Nunes. O Tarcísio está fazendo isso. O Tarcísio todos os dias, ele tenta levantar um defunto chamado Nunes. Não tem como. Tarcísio tentando levantar um defunto foi bom demais. Mas a retórica do cara é muito boa. Fica difícil discordar dele assim, né? Sem Marçal, o risco de Nunes ser atropelado por Boulos era real. Afinal, Pablo também tirou votos do invasor de propriedades. Olha, eu não sei se o Marçal é confiável, se ele vai ser um novo Dória, mas eu sei que ele tem dito as coisas certas quase sempre e não posso negar. Eu tô adorando ver a bagunça, o pânico, o caos que ele está causando na política, nos jornalistas e na esquerda. Além do mais, imagina que lindo se o Boulos fosse derrotado ainda no primeiro turno. Que desmoralizante. A população parece que concorda comigo. A live teve quase 500 mil espectadores simultâneos. Uma multidão, assim como as que ele levou para as sabatinas do UOL e do Roda Viva. Bolsonaro é o Metallica, hiperpopular e capaz de lotar estádios. Marçal é o Pantera, um jovem candidato ao trono, mostrando muita agressividade e fome de bola. Em 1991, isso foi bom. Eu comprei discos e ingressos para os shows dos dois. A gente ganhou mais uma opção de guitarras pesadas no rádio e na MTV. Algo me diz que em 2024 pode ser assim também. Dá para gostar dos dois. Isso tem que ser apurado e colocar a gente na cadeia, não faz sentido. O padre lança leite, o padre lança leite, o padre lança leite, lança leite. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.